Paz do Senhor, meus irmãos, paz em Cristo, mais um vídeo aí no canal e queria desejar toda a sorte de bênção sobre as suas vidas, que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é preciso a gente buscar as coisas de Deus, as coisas celestiais, para as coisas terrenas vir ser abençoado sobre a sua vida. Se você está buscando a Deus, orando, jejuando, com um propósito no coração de fazer a vontade de Deus, com certeza Deus vai suprir toda a sua necessidade. A palavra de hoje que eu quero deixar para os amados irmãos se encontra em Mateus 14, do 22 a 36, que fala de uma grande tempestade que os discípulos estavam passando. E nessa tempestade eles estavam fazendo de tudo para sobreviver. E o interessante é que Jesus vem andando sobre as águas, sobre a tempestade. E quem estava no barco começa a atemorizar, ficar com medo, achando que era um fantasma. Mas Pedro, olhando e vendo, e Jesus fala: sou eu, Jesus, o que vos fala. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, vem sobre as águas. O interessante é que Jesus falou: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pega isso aqui. O interessante é que Pedro estava com um olhar fixo para Jesus. E ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia relata que bate um vento e ele olha para trás. E ele olha para o lado. E ele começa a olhar a tempestade, a adversidade, e a Bíblia relata que ele começa a afundar. Primeiro ensinamento para mim e para a sua vida: não perca o foco em Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Quando você começa a olhar para a adversidade, olhar para o problema que você está enfrentando, para a tempestade que está diante de ti, você começa a afundar. E Pedro foi assim. Ele estava com um olhar fixo para Jesus. Estava andando sobre as águas, no meio daquela tempestade. Mas quando ele olha para a tempestade, para o vento, ele começa a afundar. Na nossa vida também é assim. Estamos bem na caminhada com Jesus. Estamos bem caminhando, indo para a igreja, fazendo a vontade de Deus. Mas quando começa o gigante se levantar, a tempestade vir diante de nós, a gente começa a murmurar, começa a não acreditar nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aí começamos a naufragar. Mas o interessante é que a Bíblia relata que quando Pedro estava afundando, Jesus segura ele com a mão direita e o levanta. Deus vai chegar no momento inesperado na sua vida. Quando você achar que não tem mais jeito, que você está se afundando, Deus vai te segurar pela mão direita e vai te levantar. E Ele vai te surpreender. Pega isso aqui. O interessante é que Pedro levanta no meio daquelas águas, no meio daquela tempestade, e começa a caminhar com Jesus. A Bíblia não relata da forma que Pedro voltou para o barco, mas não foi no colo de Jesus, não. Pedro voltou para o barco caminhando sobre as águas. Pegou isso aqui? O interessante é que tem momentos da sua vida que você vai naufragar, mas Jesus não vai deixar você se afogar. Você vai caminhar com Jesus sobre essa tempestade. Tem momentos que tu vai viver o sobrenatural, com os olhos em Jesus. Mas tem momentos que Jesus vai segurar na sua mão e você vai viver o sobrenatural com Jesus. Para entender que não é você, mas sim Jesus que está conduzindo a sua vida, está fazendo um milagre na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Então creia que Jesus está contigo. Ele não vai deixar você naufragar. Amém, irmãos?